Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Espero que esteja tudo bem com vocês aí, do outro lado. É com muita alegria que eu venho neste dia, né? Compartilhar com vocês algumas coisas da minha vida. Em primeiro lugar, eu queria aqui falar para vocês como está o seu coração. Eu queria que você parasse aí por um tempo e enquanto eu estiver falando aqui, você estivesse refletindo como está o seu coração, como está a sua vida, como está os seus relacionamentos, como está a sua caminhada. Eu queria que você fizesse uma reflexão neste momento, como que estão os seus dias, como que estão as suas decisões, como que estão a sua caminhada. Meus irmãos, eu venho falar para vocês nesse dia que para mim hoje, aqui, esse dia que eu estou gravando esse vídeo, é dia 2 de novembro. Eu estou afastado do trabalho há mais de um ano, vai para 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês. Eu estou afastado do trabalho. E eu falo para vocês, irmãos, essa caminhada não tem sido fácil para muitas pessoas, as pessoas ao meu redor, ao redor da minha família, do meu ciclo de amizade. Muitos não ficaram sabendo, muitos demoraram para saber, muitos ficaram surpresos da notícia, mas eu estou há 1 ano e 1 mês afastado do trabalho. Estou há 2 anos e meio tratando de uma doença, que para muitas pessoas isso não é doença, isso é frescura. Mas eu sou a prova viva, meus irmãos, que isso é uma doença e precisa ser tratado com seriedade. Eu sofro, falo ainda hoje como se eu tivesse a doença, mas eu estou no processo de finalização, estou no processo de cura dessa doença. Talvez você não leve tão a sério isso, talvez você leve isso na brincadeira, você acha que isso é uma frescura, uma bobeira, mas faz há 2 anos e meio, meus irmãos, que eu fui diagnosticado com crise de ansiedade, e há mais de 1 ano isso se agravou com a depressão. E eu venho testemunhar para você, eu venho falar para você que não é fácil, meus irmãos. Não é fácil você não querer passar isso para as pessoas que você está doente. Mas as pessoas não veem em você uma doença, porque a doença psicológica não é física. Ela não está aparente aqui com um gesso, com um exame de sangue, com um exame de imagem, não. Ela é uma doença psicológica. E eu venho há 2 anos e meio tratando. Tive altos e baixos, tive tempo que eu, por conta própria, parei de tomar remédio, achei que eu estava bem. Não foi uma boa escolha, não é uma boa escolha, porque isso precisa ser tratado com seriedade, ser tratado com disciplina. Então eu falo para você que eu tive altos e baixos. E hoje, dia 2 de novembro de 2020, eu estou aqui para falar para vocês, meus irmãos, que eu tenho vivido dias incríveis. Talvez você me pergunte assim, pô, mas você está afastado do trabalho e você está falando isso? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, eu sim respeito isso que foi imposto pelo estudo da psiquiatria como sendo a melhor opção de me afastar das minhas atividades do trabalho.
Mas por outro lado, meus irmãos, eu creio que foi o momento o qual eu mais me aproximei de Deus. Foi o momento que eu mais tive vontade, sede de buscar a Deus. Externamente, muitas pessoas olharam para mim, ficavam me indagando, eu, a minha esposa. Muitas pessoas não acreditavam que eu estava passando por isso. Muitas pessoas olhavam para mim e falavam, não, isso não está acontecendo com ele, acho que é mentira, acho que ele está querendo aproveitar da situação. Infelizmente, meus irmãos, eu não tenho como e não vou ficar discutindo com essas pessoas. Não vou ficar tentando provar para ninguém. No decorrer desse tratamento eu aprendi isso, que eu não preciso provar nada para ninguém. Eu preciso simplesmente cuidar de mim, dos meus, de quem está perto de mim. Porque quem sofre não sou só eu, Everton, que sofri. Foi a minha esposa e as minhas filhas, os meus familiares, minha mãe, meu pai que não está mais aqui, meus irmãos, meus amigos. E todas essas pessoas foram as que mais sofreram, são as que mais sofrem com essa doença. Porque a pessoa, uma vez diagnosticada com vários tipos de ansiedade, e o que se agrava mais é a depressão, é muito triste, meus irmãos. Então eu falo para vocês que esse tempo que eu fiquei afastado das minhas atividades, eu não estava de férias, eu estava me tratando. Hoje eu entendo que eu estou chegando ao fim desse processo. Eu entendo que hoje eu estou chegando ao fim dessa etapa. Não acabou ainda, mas hoje eu vejo o resultado de Deus na minha vida. O resultado de pessoas que acreditaram em mim, de pessoas que me ajudaram, de pessoas que estavam do meu lado me abraçando, chorando comigo, da minha esposa que não desanimou de mim nem um minuto, dos meus familiares, das minhas filhas que sofreram quantas vezes vendo o pai sem comer, vendo o pai sem tomar banho, vendo o pai passando o dia inteiro deitado embaixo de uma coberta. Então eu quero falar para você que está aí do outro lado. Se você está passando por essa situação, meu amigo, eu só tenho um conselho para te dar. Que você busque a ajuda do Senhor. Mas você talvez vai me perguntar agora, pô, Everton, mas você está falando de Deus e você está doente? A Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Que Jesus fala isso. Que Ele teve aflições. Quem sou eu para não ter? Quem sou eu para me julgar acima de Jesus, acima de Deus? O nosso Senhor Jesus veio e teve aflições. Quem sou eu para falar que eu não posso ter aflições, que eu não vou ter? Eu, Everton, não sou capaz de fazer isso. Eu não tenho essa coragem. Eu passei por um momento de aflição. Espero que seja o último. Espero que a minha esposa, que as minhas filhas, que a minha mãe, meus irmãos, a minha família, a família da minha esposa não passe por isso. E eu falo para você que está aí, se você está passando por isso, conhece alguém que está passando por isso, o caminho da cura é Jesus. Porque Jesus, Ele vai colocar pessoas que vão te ajudar, que vão te levantar. O próprio Senhor Jesus vai te visitar. O próprio Senhor Jesus vai te alcançar. O próprio Senhor Jesus vai te encorajar a levantar. Vai ser difícil. A aflição dói. Os dias são doloridos. Os remédios são caros. A angústia, o desespero. Mas eu falo para você, meus irmãos, meu amigo, que se você quiser, como fala lá no livro de Daniel,
que Daniel determinou no seu coração não se contaminar com os manjares do reino. Eu falo para você, mesmo que você esteja jogado no chão como eu estive, eu fiquei 3 dias sem tomar banho, fiquei 2 dias, se eu não me falha a memória, sem comer praticamente. Eu era um zumbi dentro de casa, entupido de remédio, mal, não conseguia sair de casa. Quando eu saía, eu ficava preso dentro do carro, eu não conseguia ir no mercado. Mas o Senhor Jesus foi tratando no meu coração, porque eu sabia que aquilo era um processo. Eu entendi que aquilo era um momento de dificuldade, que aquilo era uma aflição da minha vida, e que o Senhor Jesus estava no controle, e está no controle da minha vida, da minha família. Eu quero falar para você que está aí, que está pensando em suicídio. Eu também pensei. Como eu falo para as pessoas hoje, as pessoas mais próximas, a minha psicóloga Mariana, a minha psiquiatra, doutora Alice, doutora Mariana, eu não cheguei a amarrar a corda, mas eu estava conformado que eu ia me suicidar. Você fala, nossa Ayrton, mas o que aconteceu? Nada demais. Tudo é simples, mas se torna tão grande. Eu tinha um hamster dentro de casa, mas para mim era um leão. Eu quero falar para você também sobre o reino espiritual. Talvez você não acredite nisso. Talvez você fale, não é só remédio. Meus irmãos, existe o reino espiritual. Existe. Eu me deparei com isso também, embora esteja na caminhada com o Senhor há muito tempo, mas a gente vai aprendendo dia após dia, errando, acertando, se levantando, caindo às vezes, mas o Senhor estende suas mãos e nos levanta. Eu estive em situações de vulnerabilidade total, mas eu falo para você, talvez você está aí do outro lado e não acredite nisso. Teve pessoas que estavam orando por mim. Teve pessoas que estavam dobrando o joelho e crendo que Deus ia transformar, e transformou. Eu quero falar para você, determine no seu coração que você vai ser curado. Talvez isso soe muito complicado para você agora, eu falar de aflição, de aceitar a aflição, no mesmo momento eu falar para você, não aceite, tome uma decisão. Há um processo para a gente nascer, há um processo para ser construído um carro, há um tempo determinado para uma viagem, há um tempo determinado para algumas coisas. E eu entendi isso, que era um tempo, mas que Deus estava no controle, que Deus ia fazer coisas sobrenaturais e fez coisas sobrenaturais. Hoje eu estou a caminho de finalizar esse processo na minha vida, com a graça de Deus, porque eu vejo, eu vi, eu presenciei na minha vida, na minha família, o que Deus fez. Hoje eu posso olhar para uma pessoa que esteja passando na mesma situação que eu passei e saber como é difícil. Talvez se eu olhar para uma pessoa com gesso na perna, eu posso entender, porque a pessoa vai estar imobilizada, mas eu nunca me engessei, então eu também vou ficar sem saber. Mas eu tenho uma certeza, que você que está aí sofrendo com ansiedade, com depressão, eu tenho vários amigos que trabalham comigo, que passam pela mesma situação que eu. Muitos estão lá trabalhando, muitos estão lá vencendo com as suas lutas. Hoje eu entendo cada dia que muitas vezes aqueles meus amigos chegavam no trabalho e não tinham força para falar. Meus amigos chegavam no trabalho decepcionados, tristes, e eu não entendi aquilo. Até que um dia eu me deparei com essa situação.
Eu fui conversar com um amigo meu, falei, nossa, eu estou passando por uma situação assim. Ele falou, nossa, eu estou sofrendo assim mais de 5 anos. E eu não entendia como que ele tinha força para estar ali. E eu quero aqui falar para você que está aí. Esse meu amigo está lutando com a sua família. Há um processo, há um tempo. Mas estamos aqui hoje vivos, estamos em pé, estamos falando porque o Senhor está conosco. Porque Ele tem capacitado as pessoas a estarem do nosso lado. Ele tem dado força para as pessoas. O Senhor Jesus coloca, encaminha, direciona, cuida de nós, meus irmãos. Talvez você não perceba isso, talvez você não veja isso. Mas quantas coisas Deus te livrou nesse tempo que você não parou para perceber. O dia que você não achava a chave do carro, o dia que você perdeu a chave da porta, o dia que o cadeado não abria, Deus estava te livrando. Talvez você não acredite nisso. Ou talvez você seja tão explosivo, que você seja tão com tanto medo, que você fique achando que tudo é espiritual, que tudo é o mal tentando contra você. O Senhor Jesus está com você. O Senhor Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, meu irmão, você vai vencer o mundo. Tem de bom ânimo, meu irmão. Deus está com você, basta você querer. Quando eu me afastei do trabalho, foi um choque para muitas pessoas, para mim, para minha família. Mas eu, internamente, eu tinha determinado que era um momento de aflição e que aquele momento ia passar. Nesse 1 ano e 1 mês, eu tive altos e baixos, remédios que não deram certo, efeitos colaterais terríveis. Fiz vários acompanhamentos, passei em vários médicos, remédios que não se encaixavam, remédios que eu tomei no começo, depois não fazia efeito, tomava muito remédio. Ainda estou tomando, né? Faz parte do processo a gente ir parando aos poucos. Mas acima de tudo isso, eu entendi que isso era um processo, era uma aflição que Deus, não que Deus estava colocando, mas era uma aflição que eu estava passando, mas eu tenho a certeza que Deus está comigo. E que este momento Deus fez cair as escamas dos meus olhos para enxergar você que tem depressão, para enxergar você que tem ansiedade, para poder dar um abraço em você, para entender que às vezes não é só quem está com gesso, que é aquilo que a gente enxerga, é doença. Talvez você está doente dentro do seu coração. Talvez o seu coração está cheio de amargura nesse momento. O seu coração está com raiva. O seu coração está preso a algumas coisas. Eu quero te falar que o Senhor Jesus hoje quer te libertar dessas coisas. Em nenhum momento, meus irmãos, em todo esse tempo, eu deixei de acreditar que Deus estava comigo. Embora eu tenha tido pensamento suicida. Embora eu tenha pensado em me suicidar. Mas mesmo assim, eu falava, Deus, como eu vou fazer? Uma parte de mim quer suicidar, a outra parte confia no Senhor plenamente. E sabe qual foi a diferença? Que eu expus, que a minha esposa pediu ajuda e que teve pessoas orando por mim. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E Deus coloca pessoas, irmãos, no nosso caminho. Deus coloca pessoas para que a gente possa abrir o coração e Deus fazer morada. Eu estou me lembrando de um fato agora, logo quando eu me afastei, eu nem estava afastado ainda, mas eu já estava me sentindo muito mal, muito mal, muito mal. A minha filha ficou doente, e uma das minhas filhas, eu não lembro qual, e a gente correu para o hospital, eu saí da fábrica,
e fomos levar ela, eu e minha esposa e as duas pro hospital. E chegando lá, eu encontrei um amigo meu do trabalho. Ele trabalha em outra empresa, dentro da mesma empresa, mas é uma empresa terceirizada. E a gente sabia, eu sabia que ele era evangélico, a gente sempre conversava, ô irmão, tudo bem e tal, só que a gente não trabalhava junto, a gente se via muito pouco, mas eu sabia. Depois eu fui conversando com outras pessoas e eu fiquei sabendo que ele era pastor. E quando eu cheguei lá no hospital para levar uma das minhas filhas, ele estava lá acompanhando o filho dele com o netinho dele. E ele levou um susto, me viu lá com a roupa, né, da empresa. Falou, nossa, o que aconteceu? Eu falei, ô irmão, a gente veio aqui trazer nossa filha, né, tal, teve um problema. E eu tava muito mal, já tava me sentindo muito angustiado. E ele começou a perguntar pra mim, como você tá? Faz tempo que a gente não se encontra lá na fábrica e tal. Eu falei, irmão, vou ser sincero, eu não tô bem não. Até eu ia pedir pra você, né, irmão, se puder estar orando por mim. E ele, naquele momento, meu irmão, ele se levantou do banco e orou comigo dentro do hospital. E até hoje ele ora por mim. E hoje, dia 2 de novembro, ele mandou uma oração para mim de madrugada. Então são essas pessoas que Deus coloca na nossa vida, que às vezes nós estamos fracos, talvez nós estamos com a mente, com a cabeça, com o raciocínio, estamos entendendo todo o processo, como eu estou falando para vocês. E eu estava entendendo o processo, mas passei por momentos difíceis, que às vezes eu achava que agora eu vou perder o controle. Mas através dessas pessoas, Deus cuidou da minha casa, Deus cuidou de mim. Quando eu falei para vocês que eu pensei em suicídio, a minha esposa comentou com uma amiga dela, que a amiga dela pediu oração por mim. Aquilo foi tirado de mim, meus irmãos. Aquilo foi tirado de mim de uma tal forma que eu posso falar para você, que você talvez não acredite, você não entenda, mas aquilo foi tirado de mim de uma forma milagrosa. Eu acredito em milagre porque eu estou aqui. Eu acredito que Deus pode curar e Ele cura. Eu acredito que Deus é soberano. Como Ele entrou na minha vida, como Ele cuidou de mim todo esse tempo. Eu não vou entrar no mérito, não vou entrar na discussão de se eu conheço um Deus todo-poderoso, se eu conheço um Deus que morreu na cruz para me salvar, por que eu passei por isso? Jamais eu vou ter dúvida da soberania de Deus, do poder de Deus. Eu creio sim, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são as palavras do Senhor Jesus, que é Deus, que morreu na cruz por mim e por você. Então eu entendo que são momentos difíceis que a gente passa. Momentos difíceis. Esse ano eu perdi meu pai. Eu não esperava. Não entendo esse processo ainda. Eu tinha, temos um relacionamento, nós irmãos, que para as pessoas de fora parece distante. Realmente é um pouco distante. Mas se algum de nós precisarmos um do outro, a gente vai com toda a força. E assim era com meu pai. Não tínhamos um relacionamento tão próximo como eu gostaria, como talvez ele gostaria, como fosse e como é normal em muitos lares. Mas infelizmente, no decorrer da vida, no processo da vida, se encaminhou assim. Mas tivemos oportunidade de nos expormos um ao outro, de abrirmos o coração um ao outro. E esse ano eu perdi meu pai. Mas 20 dias mais ou menos antes do meu pai falecer, eu mandei um áudio para ele falando dos planos de Deus, falando da eternidade, falando de quem era o Senhor Jesus. Muitos olhavam para mim e me davam como uma pessoa doente. Realmente estava doente. Mas eu naquele momento eu fui encorajado não por mim,
Claro, você pode pensar, é seu pai, por que você não vai fazer isso? Sim, é meu pai, eu fiz porque era meu pai e faço por outras pessoas também. Mas era o meu pai que estava num momento difícil. E Deus me encorajou e eu mandei um áudio de 30 minutos para ele. Não despedindo do meu pai, jamais, porque Deus sabe o quanto a gente lutou para que ele continuasse vivo. Infelizmente não deu tempo. Deus é soberano sobre todas as coisas. E eu mandei um áudio pro meu pai falando das coisas do reino, falando de Deus, falando do amor, falando de perdão, falando de tudo. Embora tudo isso sobre o perdão entre pai e filho já estava resolvido. Mas eu falei para ele do plano da salvação. E quando isso foi no sábado, na segunda-feira, meu pai, os rins dele parou, a gente levou ele para o hospital, meu irmão levou, depois eu fui, fiquei com eles lá a tarde inteira e meu pai foi para a UTI e começou a fazer o tratamento e infelizmente o câncer do meu pai estava muito avançado e foi parando, os órgãos foram parando. Mas 4 dias antes, meu pai faleceu no domingo. Na terça-feira eu vi ele. Ele estava bem, consciente, falando, conversando. Agradeceu todo mundo que estava ajudando a ele. Falou que ele teve um particular com o Senhor. Que ele conversou com Deus. E que ele estava pronto para partir a qualquer momento. É triste, meu irmão, minha irmã, minha amiga, pensar nisso. É triste você hoje ainda, e eu sei que isso não vai ser fácil, mas é triste você ver que as coisas estão escapando da mão da gente. Mas eu creio que Deus é soberano e sempre vou crer. Deus assim quis levar meu pai, mas meu pai com 74 anos teve a oportunidade de conhecer um Deus que salva, um Deus que cura a alma, um Deus que cura as feridas do coração. Talvez meu pai não foi curado fisicamente, o câncer tomou conta dele, ele veio a falecer. Mas as feridas, as marcas, os pecados, Deus curou, Deus perdoou, Deus restaurou a vida do meu pai. E eu espero que isso aconteça com você, que você está passando por esse momento, talvez de perda, talvez de doença, talvez de dificuldade. Saiba que Deus está com você e Ele é maior que tudo. E não olhe para o seu corpo físico, não olhe para a sua aparência, não olhe para as coisas que o mundo vem colocar, os padrões que o mundo determina. Mas olhe para dentro de você, aquilo que você tem de bom, aquilo que Deus te deu. Olhe para você, o seu potencial, te valorize, levanta a cabeça. Você não é qualquer um, eu não sou qualquer um. A minha digital não é igual à sua, o meu olho não é igual ao seu. Talvez podemos parecer por causa do cabelo, por causa do jeito físico, mas Deus nos fez único. Eu quero falar outra coisa para você. Deus, quando fez você, meu irmão, minha irmã, Deus, quando criou eu e você, Ele fez perfeito. A obra da criação é perfeita. Deus sonhou, Deus desenhou, Deus planejou. Infelizmente, nós, no decorrer da vida, fazemos escolhas e as escolhas muitas vezes nos levam a caminhos errados. E nós, como seres humanos, colocamos a culpa em Deus, não em nós. Colocamos a culpa em Deus. Porque é mais fácil culpar outra pessoa, é mais fácil colocar a culpa em Deus, que nos criou assim, e a gente falar que, e dizer, e viver que eu não aceito, não foi eu, arrumar várias desculpas. É normal, somos humanos. Mas eu e você precisamos entender que Deus é perfeito
e a sua criação é perfeita. Então que eu e você, meus irmãos, venhamos aprender através de tudo isso que eu esteja falando para você, ou outra coisa que você vem ouvir ou já ouviu, que você venha entender que eu e você não somos perfeitos, mas Deus em nós nos faz perfeito, que Deus em nós nos torna filho de Deus. Passamos a ser criatura para sermos filhos. E Deus tem um chamado para mim e para você. Deus tem um chamado para você aí do outro lado. Está passando por ansiedade, por depressão, por qualquer doença. Deus tem um chamado. Não para viver aqui na terra por 70 anos, 80, 90, 100, mas para viver a eternidade. Talvez você está dando valor nos bens materiais que você tem. Talvez você está dando valor nas coisas que você não tem. Talvez você está dando valor naquilo que o outro tem, que o seu irmão da sua casa tem, que o amigo do trabalho tem. Você está perdendo tempo com isso. Eu quero te dizer, enquanto você viver essa vida, olhando para o lado, olhando para trás, você não vai conseguir enxergar a cruz vazia, que é aquela cruz que nos deu vida, que é aquela cruz que veio nos trazer salvação, que é ela sim que nós devemos olhar, nos prostrar, entender que o Senhor Jesus nos ama e Ele quer curar internamente, Ele quer salvar internamente. Essa carcaça aqui vai ficar, seja você com 50 quilos, 60, 70, 100, seja você como você é, vai ficar na terra, mas o que está aqui dentro, o nosso espírito vai voltar para Deus. Então que eu e você venhamos entender que aflições vamos passar nessa vida, mas que nós venhamos tirar proveito disso, que nós venhamos nos tornarmos melhores, que nós venhamos olhar para Deus e saber que Ele está cuidando de nós, que Ele tem um propósito em todas as coisas, que Deus é soberano, é poderoso, que Deus pode todas as coisas. Basta nós acreditarmos, basta nós escolhermos andar com Deus. É uma escolha, é uma decisão, todos os dias, todos os momentos, todas as horas, estarmos com Deus, caminharmos com Deus. Então que você aí, na sua casa, se levante, olhe para dentro de você, veja o que precisa ser mudado. Talvez você, como eu, muitas vezes, dentro desse processo de ansiedade e depressão, não tive condições de tomar banho, não tinha força para comer, não tinha força para sair de dentro de casa. Mas lá dentro, eu sabia que Deus estava comigo. E eu, sendo bombardeado, eu estava com a convicção de que Deus estava comigo, que aquele momento iria passar. E para a honra e glória do nome do Senhor, Ele passou. Ele está passando. E Deus tem forjado em mim um novo Everton, uma nova pessoa. Tem forjado em mim um novo soldado, um novo discípulo, com um olhar diferente para as pessoas. Não um olhar de julgar, não um olhar de acusar, de criticar, mas sim de amar, de abraçar. Talvez você está aí precisando disso, de ser curado internamente. E se você já é uma dessas pessoas curada internamente, que você aprenda a abraçar as pessoas, que você aprenda a valorizar as pessoas, que você aprenda a amar as pessoas que estão do seu lado, que você aprenda a amar aqueles que estão longe, aqueles que você olha, está com a roupa suja, aqueles que estão na rua. Aprenda a amar, aprenda a olhar que talvez ele esteja passando por um momento difícil e precisa sim de um abraço, sim, simplesmente ser ouvido.
Quero agradecer você por esse tempo que você ficou aqui me ouvindo, que você tenha gostado e que possa te servir o meu testemunho, o meu breve testemunho sobre isso que eu passei, que esse tempo. Mas acima de tudo, que eu quero dizer para você que isso não é o fim. Quem determina o fim é Deus. Quem determina todas as coisas é Deus. Eu creio que Deus está no controle da minha vida, da minha família, de todas as coisas. Eu creio. E Deus está no controle. Porque Deus está aqui dentro, nesse livro. Esse livro precisa ser estudado. Esse livro precisa ser aplicado em nossas vidas. Deus é vida, e vida em abundância. E todas as coisas que precisamos estão aqui dentro. Deus é Pai, Deus é amor. E que este amor entre em seu coração, e que este amor venha fluir de você. Que você não seja mais o mesmo, que a sua casa não seja mais a mesma, que o local que você trabalhe não seja mais o mesmo, que você não seja mais o mesmo. Assim eu peço a Deus, assim eu oro, assim eu te agradeço por ter me ouvido, assim eu me coloco à sua disposição, como amigo, como irmão, como uma pessoa que talvez eu não tenha intimidade, não o conheça, mas me coloco à disposição de orar por você, porque eu sei que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu sei que a oração do justo, assim Deus ouve. Eu sei que a oração tem poder. Eu creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Mais do que você mesmo pense, mais do que você mesmo acredite. Quando eu estava jogado, quando eu estava sem força, eu estava crendo que aquilo ia passar. Mesmo sem entender, mesmo pensando que não ia ser fácil. Não sabia o tempo, se ia durar 1 mês, 2 meses, mas eu tinha certeza que aquilo ia passar. E hoje eu estou vivendo um novo tempo diante do Senhor. Que você experimente isso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aí na sua casa você pode fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus, pedindo direção para o Senhor, para te enviar pessoas, para que você ande no caminho do Senhor, para que você seja forte e corajoso, para que você não desanime, para que você não se amolde aos modelos desse mundo, para que você não olhe para a direita nem para a esquerda, mas sim para a frente, porque a porta é estreita. Que você olhe para o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, meu amigo? Amém, meu irmão, minha irmã? Que Deus abençoe vocês, que Deus esteja com vocês, que Deus abençoe vocês. Eu vou estar aqui orando por vocês. E que você tome a decisão certa, que é andar com o Senhor. Essa é a melhor escolha. Amém? Deus abençoe vocês, fique na paz e espero que você tenha sido abençoado, como eu fui, como eu estou sendo. Amém? Um grande abraço e até a próxima.